que é uma pessoa financeiramente organizada? Vou colocar uma definição para a gente ficar na mesma página. É uma pessoa que gasta menos do que ganha com controle consciente, tá bom? Você se considera organizado financeiramente? Ok, eu espero que seja. Mas caso não seja, eu quero te alertar e quero também te mostrar como que você pode começar a trabalhar para mudar isso na sua vida. Porque se você não for organizado, você pode viver um problemão ao longo da sua vida. Então, vamos mudar. Tem uma metodologia chamada 50-30-20. É algo muito bom. Mas eu quero acrescentar aqui uma cerejinha no bolo que a maioria das pessoas não para muito para pensar sobre isso. 50-30-20 não é algo imutável e precisa ser levado em consideração todo o contexto, antes de qualquer definição. Então, finanças tem muito mais a ver com comportamento do que com os números em si. Olha esse gráfico aqui. Dentro da sua renda, dentro do que você ganha, os seus custos fixos devem ficar até 50%. Custos fixos são aqueles que você sabe que vai pagar no mês, por isso que se chama fixo. Não necessariamente o valor é fixo. Então, uma conta de luz, o valor não é fixo, mas todo mês você paga. Um financiamento você paga, gasolina, se você usa todo mês, você coloca como uma conta fixa. Supermercado, se você usa todo mês, você coloca como uma conta fixa. Streaming, academia, enfim, tudo que você paga todo mês é uma conta fixa. As contas variáveis devem ficar até 30%. Então, lazer, roupa, competições. E o variável é isso, é aquilo que não é fixo. Então, é o que você paga, pode pagar um mês sim, um mês não, entendeu? Você pode mudar de categoria também. Tem muitos solteiros que moram ainda com os pais, então a supermercado é uma vez ou outra, então não entra como uma conta fixa para essa pessoa, tá? Você pode mudar de categoria, você tem que analisar como que é a sua vida e você coloca. O importante é que todos os seus gastos fiquem até 80%. Você pode fazer 60% fixo e 20% variável, ou então ao contrário, 60% de variável e 20% de fixo, 75% de variável e 5% de fixo. O importante é que seus custos estejam até 80%, beleza? E por fim, os 20% que você deixa para investimentos ou algum tipo de reserva. Para a gente começar, você faz assim? Ou então conhece alguém que faz assim? Que consegue administrar o dinheiro dessa forma? Se você faz melhor que isso, parabéns, você está em um ótimo caminho, mas se você não faz, provavelmente pode ser um primeiro ponto de alerta para você. Cara, momentos e momentos da vida. Eu mesmo já estive fora ali do 50-30-20, eu não quero pensar aqui que uma situação é certa, outra errada, eu entendo que existem momentos da vida, mas essa é uma boa forma de você organizar o seu dinheiro. E se você não faz assim, provavelmente você não está indo numa boa direção. Agora, um ponto mais importante, você sabe exatamente quanto que você ganha no mês? Sem ser uma média, você sabe exatamente quanto que você ganha? Sabe quanto que você gasta também na vírgula, sem ser a média? Ou você tem uma média que você faz de cabeça? Você faz algum tipo de organização, seja em planilhas, em papel, em algum aplicativo? Cara, se você respondeu não para pelo menos uma das perguntas, provavelmente você é desorganizado financeiramente. Mas percebe que até aqui não foi nada sobre ganhar bem ou ganhar mal? Cara, eu tô falando por enquanto só de ter controle. Não tem nada a ver com quanto que você ganha até o momento. Cara, precisa ter mais controle, precisa saber como que o seu dinheiro entra, como que ele sai. Esse é um dos principais pontos para, inclusive, quem ganha pouco começar a ganhar mais. Ter controle do que acontece hoje. Se você não sabe para onde o seu dinheiro está indo, onde que você vai chegar, cara? Então, onde que seu sonho de vida, seu sonho de ter a qualidade de vida que você tanto almeja, de poder parar de trabalhar se quiser, de poder ter o tempo suficiente com a família. Cara, se continuar assim, pode ser que esses sonhos fiquem só no pensamento. De viajar quando quiser, vai acabar ficando só no pensamento. Você investe, mais uma vez, se você disse que não tem dinheiro para investir, provavelmente você é uma pessoa desorganizada financeiramente. Isso começa a partir para outro tema, que eu também falo no canal, então vamos adiantar. Tem gente que está me assistindo que está passando por um momento difícil, começando a vida, não tem dinheiro às vezes suficiente para pagar as contas de casa. Tá tudo bem, esse está fora do 50-30-20. Esse estaria pensando em como aumentar a renda e como sobreviver hoje. Mas, de novo, precisa ter a parte do controle. É independente da quantidade
de dinheiro. São fases. Mas garanto, a maioria tem R$ 50 para investir. Lucas, mas não sobra. Justamente, cara, deveria sobrar. Cara, é questão de futuro. É o futuro da sua família. Então, vamos se organizar, cara. Marmanjo todo dia vai no mercado e compra 10 fatias de queijo. Beleza, o cara não tem 10 filhos, mas compra 10 fatias de queijo porque gosta, tá tudo bem. Mas não pode comprar 7, que isso todo dia, ao longo de um mês, vai dar R$ 50 a mais, R$ 100 a mais que você pode investir? Investir pouco, mas consistentemente pode garantir bastante dinheiro para você no futuro, cara. Pode garantir riqueza. É questão de prioridade. Agora, qual é o problema de não ser organizado financeiramente? Conhece alguém que já era para estar aposentado, mas continua trabalhando porque ou a aposentadoria não era suficiente ou nem conseguiu se aposentar? Cara, a desorganização financeira não dá espaço para imprevistos na vida de uma pessoa. Conhece alguém que, quando acontece algum imprevisto, precisou partir para cheque especial, para empréstimo e não conseguiu arcar com os próprios custos, não tinha uma reserva financeira, por exemplo? Pode ter sido o seu caso. Cara, isso acontece direto, no Brasil, direto. O terceiro ponto, a pessoa não tem a capacidade de começar uma nova oportunidade. Mudar de emprego, começar um novo negócio, parar de trabalhar se quiser por um período, passar por um imprevisto. A gente passou em 2020 por um imprevisto a nível mundial, mas não precisa ser isso, tirar umas férias. Já pensou que isso era possível? Um outro pensamento, a pessoa continua dependente do trabalho dela. Cara, isso é pensamento de pobre. Rico não depende só de um local de trabalho, de uma fonte dele. Rico tem várias fontes e se uma der errado, beleza, ele tem outras. Limita o padrão de vida da pessoa de como é hoje. Beleza, vou te dar um exemplo. Uma pessoa ganhava 5 mil e começa a gastar 5 mil. Cara, ela tem um padrão de vida. Ela começa a ganhar 30 mil e ela começa a gastar 30 mil. Cara, ela está limitando o padrão de vida dela para como é hoje. Se acontecer algum imprevisto, ela vai ter que abaixar o padrão de vida também. Agora, quando você se organiza financeiramente, estrutura tudo isso, sua vida, você pode ir aumentando seu padrão de vida. Então, ser desorganizado financeiramente limita também o seu padrão de vida. E, cara, acho que o que mais gera ansiedade é isso, a pessoa vive sempre com água no pescoço. Sempre não pode acontecer uma coisa errada que a pessoa já começa a se tremer, porque, claro, qualquer coisa que foge do orçamento está fora também desse planejamento financeiro. Conhece alguém também que sempre está em algum restaurante legal, talvez até com um carro maneiro, só que o sonho mesmo da pessoa, que talvez era fazer uma viagem para a Europa, uma viagem grande, viver viajando, a pessoa não consegue, está sempre reclamando que falta dinheiro. Isso é uma vida desorganizada. Sabe qual que é um bom termômetro para você pensar? Pensa assim, eu tenho mandado no dinheiro ou o dinheiro tem mandado em mim? Tá bom. Chega de bater aqui, agora eu quero... Vamos cuidar, agora vamos cuidar. Chega de coça. Agora eu quero te tranquilizar. O que tinha que apertar para te mostrar, já foi. Agora eu quero te mostrar como que resolve isso. Cara, uma boa notícia é que nunca é tarde demais para começar ou para continuar um plano que você algum dia já teve, algum dia já pensou em fazer. Pelo contrário, eu acho que envolve um ato de coragem na sua vida. Então, cara, só de você estar aqui, parabéns. Você pensa no seu futuro e você se preocupa com a sua vida, com a vida da sua família. O primeiro passo é se conscientizar. Então, acredito que a esse ponto você esteja bem consciente da sua questão, do problema. Eu quero te dar 5 passos que você pode aplicar na sua vida. Cara, você pode pegar um papel ou escrever em alguma anotação em algum aplicativo 4 coisas que são mais importantes para a sua vida, tirando Deus e família, porque naturalmente esses já são as coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Então, onde que você quer chegar? O que você quer ter na sua vida? Pode ser tanto algo material, como também algo que o material que leva aquilo. Por exemplo, uma boa casa. 2. Começa a montar uma planilha ou uma planilha de gastos, ou então usar um aplicativo que te ajude na organização.
Você precisa ter essa parte do controle. Lembra que no início eu falei que finanças tem muito mais a ver com psicologia do que com números? Isso é verdade, tem muito mais a ver com seus hábitos, como que você lida com o dinheiro, como você pensa a respeito do dinheiro, quando o dinheiro cai na sua conta, o que você faz? Cara, isso tem muito mais a ver com o seu pensamento. Mas a gente também precisa ver a parte dos números, também é muito importante. Então, monte uma planilha ou use um aplicativo que vai te ajudar nisso. Cara, assista a conteúdos que vão te agregar. Você que é uma pessoa que quer ser saudável financeiramente, mais saudável financeiramente, maratona meu canal, assista a canais como Primo Rico, Primo Pobre, entre outros diversos educadores. E não só sobre dinheiro, também sobre finanças, pode ser sobre psicologia, alguma coisa sobre Jesus, cara, vai aprender sobre Jesus também. Aprenda sobre finanças, leia livros, Pai Rico, Pai Pobre, a psicologia financeira. Pai Rico, Pai Pobre é sensacional, a psicologia financeira, na minha opinião, é o meu livro favorito de finanças, porque ele fala justamente isso, que finanças tem muito mais a ver com psicologia, a forma como você se porta, do que com o dinheiro, a matemática em si. Então, para mim, ler é a melhor forma de você aprender sobre finanças. Cara, entenda como funciona o dinheiro, seja através de cursos, cara, vai entender um pouco como funciona a economia. Tudo isso são temas infinitos, não estou falando para você virar um profissional aqui, mas estou falando para você entender pelo menos o básico, para você entender quando alguma coisa, se você vê alguma coisa na internet, quando for falar alguma coisa na televisão, beleza? E último ponto, cara, conte com a ajuda de um profissional. Seja um financial advisor, seja um assessor de investimentos, assim como a gente tem pessoas na área da saúde, médicos, farmacêuticos, psicólogos, assim como a gente tem esses profissionais para ajudar a gente na nossa saúde, a gente também pode contar com pessoas para nos ajudar na saúde financeira. É, na verdade, o mais ideal. Ninguém sabe de tudo sozinho e a gente sempre vai precisar de outras pessoas com a gente. São algumas pequenas dicas que, se você aplicar, pode te ajudar. Finanças não precisa ser algo pesado, pode ser leve e com responsabilidade ao mesmo tempo. Então, cara, comece a fazer o dinheiro trabalhar para você. E parabéns por buscar ser financeiramente saudável. Deus te abençoe, vai pra cima.